Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos os santos do dia. Tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Lacerda, aqui da Patrono. E eu tô hoje para mais um dos nossos vídeos diários, o Todo Santo Dia, que é essa série onde a gente destrincha ali o martirológio romano, as prescrições de santos que a Santa Igreja nos faz hoje. E antes da gente começar a página desse dia 30 de dezembro, deixa o teu like aqui, te inscreve no canal e já vai comentando, vai interagindo aqui, fazendo uma conversa. Por dois motivos. O primeiro é porque a ideia é que isso aqui seja uma conversa entre amigos e que, de algum modo, vocês consigam replicar isso com os amigos de vocês. E, por outro lado, quanto mais interações, mais católicos vão ser atingidos por esse conteúdo e a gente pode, né, esse conteúdo pode ajudar mais católicos a conhecerem novos santos, a criarem novas devoções. De alguma forma, esse vídeo aqui ele é para ser uma ferramenta para a Divina Providência, para que tu consiga ter um novo amigo do céu, ter um intercessor, ter uma inspiração e assim ter ajuda na busca pela santidade. Vou abrir o nosso mapa. Para quem não está acostumado, é sempre assim que a gente vai fazendo essa nossa conversa, ilustrado por esse mapa aqui. Justamente porque eu vou mostrando os lugares, eu gosto que vocês entendam a relação. Ah, esse santo é dessa época, é muito perto de tal lugar que tinha tal santo ou que tinha tal perseguição, mas depois esse mesmo lugar aqui, dali a séculos, vai ser assim assado. Então, essas relações são muito legais. Hoje nós temos, como eu falei, o martirológio ele foi ficando mais enxuto perto do Natal e agora ele vai expandindo de novo. Não está nem perto dos dias com mais santos, mas já está maior do que os últimos dias. Nosso primeiro elogio, nós temos um Papa em Roma, no cemitério de Calixto. Lembrem, São Calixto, Papa, que foi diácono, construiu, iniciou esse cemitério enquanto diácono do Papa São Zeferino, e depois ele próprio se tornou Papa, né? No cemitério de São Calixto, junto à Vila Ápia, o sepultamento de São Félix I, Papa que regeu a Igreja Romana no tempo do imperador Aureliano. Então, alguns detalhes que o elogio nos mostra. Sepultamento, então, possivelmente não é a festa dele, não é a data litúrgica, tá aí, né? Senão se o dia do sepultamento fosse a data litúrgica, o que pode acontecer, ele estaria indicando alguma coisa, tipo assim, a festa, comemoração de São Félix, no dia de seu sepultamento. Ele estaria indicando que o sepultamento é esse dia. Quando ele não indica isso, é só uma celebração que está, é uma data que está ali colocada no martirológio, é importante, mas não é a data principal dele. Então, Papa que regeu a Igreja Romana no tempo do Imperador Aureliano, 274, ele faleceu. São Félix I é desse período de perseguição do Império Romano, de forte perseguição. Então, é um período em que a Igreja os papas não conseguiram institucionalizar tantas coisas, ordenar a igreja, mas lançaram bases para isso. Então, os papas que vieram no século seguinte, que começam a trazer de novo ordem para a igreja, de novo no sentido não de que a igreja esteve em desordem, mas é que a igreja tem períodos de ordenação. Então, nós temos, por exemplo, São Clemente, né, o quarto papa, que traz um pouco dessa ordenação, vai organizando algumas coisas, instituindo algumas coisas de acordo com o próprio ensinamento apostólico, ele teve contato com os apóstolos. Daí nós temos outro período, então, de tempos em tempos, a igreja tem ondas, digamos, de implementação de hierarquia, de ordem, de coisas que já estavam ali acontecendo, mas que não estavam oficializadas, digamos. Então, São Félix é desse tempo de baixa, digamos, onde é, há muito mais necessidade de viver a fé intensamente, há muito martírio, a perseguição. Então, não é um grande período de institucionalização, a gente vai ter isso um tempo depois. São Félix precedeu e antecedeu alguns santos que a gente já viu aqui, inclusive. Ele é o sucessor de São Dionísio. São Dionísio foi celebrado, acho que agora há pouco, dia 26, talvez, 26, eu acho. E ele foi sucedido por São Eutiquiano também, né? O outro Papa Santo, essa sequência de papas do primeiro século, todos eles são santos, que teve sua festa, acho que no início do mês agora. São Eutiquiano, a gente viu ele também.
São Félix é o 26º Papa. Eu sempre gosto de, acho que é importante estudar a história dos papas, porque a vida deles, principalmente dos primeiros séculos, a santidade deles nos traz muito, fortifica a nossa fé católica, especialmente hoje num tempo em que, para a gente que consome muito conteúdo de internet, é, a, a fé católica, especificamente nos pontos da fé, do pontificado petrino, é muito atacada. Então, já deixo a indicação, estudem a vida de São Félix I. Hoje eu não vou pegar aqui, mas acho que dá para ver aqui atrás, bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Esse está escrito Papas, é um livro da MBC, História dos Papas, é bem interessante. Traz um pouco de cada um, é um livro confiável, né? Que santos do Antigo Testamento são dos primeiros séculos são tem história mais difícil, né? Ainda que não seja necessariamente o caso dos papas. Mas então, um Papa Santo. No segundo elogio, em Vidin, na Mésia, na Bulgária, entre os séculos 13 e 4. Bulgária. Olha, é pra cá, né? Seu asno. Aqui, ó. Eu tava procurando na Bélgica. Às vezes dá um branco olhando o mapa. Impressionante, tá? Ó, Bulgária é esse aqui grande, tá? Vou deixar. Não vai aparecer o nome, mas eu vou deixar centralizado para vocês. Vejam, séculos 13 e 4. A gente não costuma vir para cá, muito perto da Grécia, da Dalmácia aqui, mas tá dentro daquele eixo, né? Em geral, o eixo a gente pode falar mais que é no Mediterrâneo, mas ele tá aqui bem nos arredores do eixo que eu sempre falo. Acho que até faz uns dias que eu não falo que é primeiros séculos, Roma, Turquia, Oriente Médio. Logo no início já entra o Egito também, tá? Esse eixo aqui é um eixo onde o catolicismo, especialmente através dos bispos, assim, onde nós temos os principais santos, os principais teólogos do período, tá? Santo Hermes, exorcista e mártir. Um local curioso pra gente, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vê um santo da Bulgária, ainda que naquele período não seja a Bulgária que nós temos hoje, mas era parte do Império Romano, na região dos Balcãs, então, de fato, é aquela região e certamente a cultura de hoje tem parte daquela cultura. E curioso também que a gente tenha ele descrito como exorcista, que não aparece tanto aqui no martirológio, mas provavelmente ele tem, é notório por isso. O martirológio nos traz as características mais notórias dos santos. Então, quando não tem algo que é muito. Me perdoe pelo nariz, pela coceira do nariz, mas hoje eu tô. Tá difícil o negócio alergia aqui. É, mas é um mártir e exorcista é uma combinação curiosa. Indico que pesquisem ele, tá? É possível que não tenha tanta informação, porque é um santo antigo, e num local que não é tão central assim, né? Não tá perto de Constantinopla, não tá perto de Jerusalém, não tá perto de Roma, não tá perto de Alexandria, então talvez não tenha tanta informação, até por isso é um elogio mais curto, mas é curioso que para um santo dessa época, desse local, ter a característica de exorcista, certamente a gente tem histórias dele, tá? No terceiro elogio, comemoração de Santo Anísio, bispo de Tessalônica. Tessalônica é por aqui, tá? Aqui, ó, Tessalônica. Essa região aqui, hoje a gente tem como Turquia, mas isso aqui, por muito tempo, foi cultura grega, tá? É, essa região toda aqui, na verdade, tudo isso aqui era como se fosse. Não era Grécia, porque Grécia como tal não existia, mas era a cultura helênica muito por aqui, tá? Hoje na Grécia, aqui no tempo do imperador Teodósio, foi constituído pelos pontífices romanos vigário apostólico do Antigo Ilírico, território dos atuais Balcãs, ou seja, essa parte que a gente viu aqui em cima, ó, Bulgária, Romênia, e muito louvado por Santo Ambrósio. Então, cerca de 406, Santo Ambrósio, bispo de Milão, mais ou menos nesse período, é, pouco posterior, e é o mestre de Santo Agostinho. Olha, vejam as relações, ó. Um santo dessa região aqui, ó, Tessalônica, que é
da carta aos Tessalonicenses, eu aponto para lá como se vocês estivessem vendo, mas é que a minha Bíblia fica aberta ali. Acho que não sei nem se na câmera aberta dá para ver, mas sempre que eu cito a Bíblia, eu aponto para lá. Me perdoem. é, Às vezes eu acho que o negócio tá aparecendo e não tá. Enfim. Tessalônica da carta aos Tessalonicenses, então, uma das primeiras comunidades católicas numa região grega. Nós temos um bispo de Milão, tá aparecendo, vou até afastar mais aqui, ó, de Milão aqui, que elogia ele, esse mesmo bispo que é o mestre que é doutor da igreja, que é mestre de um doutor da igreja do norte da África, de Hipona por aqui. Então, para vocês entenderem como apesar da distância, apesar de ser uma época de comunicação muito mais difícil do que é hoje, assim, muito mais demorada e difícil mesmo no sentido de se perder as cartas, né, de nem todos eram alfabetizados, etc. E do traslado mesmo das coisas. Isso aqui era muito ligado a essas regiões, assim, eram muito ligadas. É, e Santo Anísio, então, num período de declínio já do Império Romano, final do Império Romano, mas ainda essa ligação acontecia muito. Talvez cerca de 1 ou 2 séculos depois, talvez a gente não tivesse essa comunicação tão forte, porque Roma, por conta das vias, das estradas e dessa paz, entre aspas, no sentido de que dentro do território era mais seguro, possibilitava essa comunicação. Então, pouco tempo depois, talvez a gente não tenha, justamente porque parte, inclusive, do que criou o feudalismo foi a insegurança desse trânsito, né? Vigário apostólico, então, ele era, de alguma forma, um responsável por essa região, né? Um vigário no sentido de fazer às vezes, né? Vicários é quem faz às vezes de, por isso o Papa é o vigário de Cristo, ou nós temos um sacerdote que é o vigário paroquial, ou seja, ele faz às vezes do pároco, ele substitui, não é a melhor palavra, mas ele representa o pároco, ele atua como pároco na ausência dele, ou o vigário episcopal que atua como bispo. Então, vigário apostólico nessa região aqui, tá? Então, certamente um bispo importante. Lembrem, é, a nossa intenção pelo nosso bispo, pelos bispos do Brasil, do mundo, peçam a Santo Anísio de Tessalônica para que interceda pelo teu bispo. Ele que certamente é um grande bispo, e indico que estudem, tá? Porque essa posição dele aqui é bem interessante de ser estudada. No quarto elogio, em Tours, na França, São Perpétuo, o bispo que edificou a Basílica de São Martinho e muitas outras em honra dos santos, e regulamentou na sua igreja a prática dos jejuns e das vigílias em 491, período da Gália pós Império Romano, ou seja, o Império Romano já caiu cerca de 2 décadas antes. Então nós já tínhamos aqui os povos ali, especialmente os francos, dominando essa região, mas não era um país centralizado, um reino, né? Desse modo, os bispos, como São Perpétuo, acho, era bispo, né? Isso, bispo de Tours, ou de Tours, onde já era muito venerado São Martinho, um pouco de 2 séculos atrás, né? O grande bispo de Tours. São Perpétuo, de algum modo, foi esse esteio dessa sociedade. Lembre que eu sempre comento, ó, o que segurou a Europa ali foi o catolicismo, secular e regular. Foi os monges por um lado e os grandes bispos por outro, tá? Então São Perpétuo tá nesse contexto. Adicionem ele também na prece de vocês, pedindo pelo seu bispo. E aqui nós temos mais um bispo no final, eu vou listar todos eles para vocês, para adicionar na prece. Mas é em Aosta, nos Alpes Graios, hoje Itália, São Jucundo, bispo. Nós não temos muita coisa sobre ele. O elogio é bem breve, né? Só diz o lugar, o nome.
e o ano, que é cerca de 502, então muito próximo a São Perpétuo, um período de. Nós temos aqui, primeiro, é, ah, território pós-romano, digamos que é do Império Romano, na região da França. Agora a gente está falando de região mais próxima de Roma ainda, né? Na Itália mesmo. Um tempo de muita estabilidade política, uma nova nobreza ali, novo governo, novos estadistas, novos políticos de alguma forma, não políticos modernos, mas líderes, né, que conduziam grupos específicos, exércitos ou comunidades, enfim. E aí, obviamente, os bispos mesmo estão inseridos nesse sentido de que eles eles pastoreavam uma comunidade, ainda que completamente diferente de líderes militares ou de líderes tribais, etc. Mas adicionem também na prece de vocês de bispo, não temos muito mais informações sobre ele. No sexto elogio, temos um abade, São Geremaro em Fley, na França, abade do mosteiro deste lugar, por ele fundado cerca de 658. É, aqui a gente já tem o fim da transição desse período, o início da França enquanto reino, né? Do que vai ser aquele grande reino carolíngio depois. E o monasticismo, o monarquismo ocidental, especialmente baseado na regra de São Bento, vai ter muita importância, inclusive, na consolidação desse Estado, né? Então, São Jeremaro tem relação com ele, que é abade, fundador de mosteiro, abade, tem essa tá inserido nesse contexto como, de algum modo, um protagonismo, tá? Ele que conduziu o mosteiro, certamente a região ali da Neustria tem nele uma figura proeminente. Talvez não como devoção hoje, né? Um santo bem antigo. Nem todos esses santos continuam com uma devoção popular e as devoções às vezes também são cíclicas, né? Mas no sentido de histórico, de providência divina, de aquela pessoa foi utilizada pela providência para que aquela comunidade florescesse, né? Enquanto comunidade católica. No sétimo elogio, a gente tem mais ou menos a mesma coisa em Evesham, na Inglaterra, São Egvino, no ano 707, bispo que fundou o mosteiro deste lugar. Então, um bispo que aparentemente não era monge em geral, quando nós temos um bispo que foi abade ou monge, está escrito aqui, mas que, enquanto bispo, com autoridade de bispo, fundou o mosteiro, né, provavelmente nomeou abade, etc., o mosteiro de Evesham. Então, ele é um grande promotor da vida monástica ali. Vida monástica essa que já vinha desde o século V, se eu não me engano, ou quarto, ali na ilha da Inglaterra, na Irlanda, e que foi o grande. Aqui, muito mais, inclusive, do que no continente, tá? Aqui a vida monástica foi mais importante ainda. Assim, no sentido de proporção mesmo, de grandes santos e de grandes defensores da fé. Aqui temos mais monges do que aqui proporcionalmente. No oitavo elogio, nos Vestinos, na Itália, São Rainero, em 1077. Bispo de Forcone, cuja virtude na administração dos bens foi louvada pelo Papa Alexandre II. Então, já um período de baixa Idade Média, aquele período bem que a gente está acostumado a ver como Idade Média mesmo, né, das fortificações, etc. É bem isso aqui. E numa Itália que vai sofrer ali muitas influências normandas, ao mesmo tempo, a gente não relaciona muito, mas o Islã, inclusive, isso é uma coisa que eu não sei, para mim isso sempre foi muito, me pareceu muito isso, e já vi algumas pessoas citarem, mas as pessoas relacionam o Islã, ou mesmo histórias como As Mil e Uma Noites, como o Aladdin, sei lá, da Disney,
como se fosse equivalente ao Antigo Testamento, por exemplo. E na verdade isso é equivalente praticamente à Idade Média, tá? Então, enquanto ah, a Europa vivia a Idade Média, a gente tinha o Islã aqui e aqui. Então, e aí a Itália, pela proximidade com o norte da África, que era moro, tem essa influência, especialmente aqui na Sicília, na Bota, né? Esse é o contexto, então, de um bispo, veja, um bispo que foi louvado pelo Papa, elogiado, né? Louvado nesse sentido de elogiado mesmo, como justo, como virtuoso com os bens da igreja, modelo de prudência e de integridade, né? Pastoral, assim. No nono elogio, vamos para o século XII, em Cane, São Rogério, bispo. São Rogério de Cane, numa região que é mais ao norte aqui, que era uma região normanda, né? Século XII, a gente está falando aqui já dessa terceira figura que a gente fala, Império Romano, Reino Carolíngio, Sacro Império Romano Germânico. Então a gente já está falando dessa potência, é, mas não temos muita informação dele, tá? Provavelmente um bispo que teve que segurar as rédeas muito da política, defendendo a igreja, então um período de muita turbulência. E hoje a gente fala, na Itália, na França. A Itália, por exemplo, não era a Itália, né? Essa unificação da Itália é do século XX. A gente não tem uma Itália unificada aqui, nós temos muito as cidades, as dioceses, comunidade de estado, digamos. No décimo elogio, mais ou menos na mesma época, mas bem no sul aqui, ó, na Sicília, temos São Lourenço, em Frasano, monge segundo a observância dos padres orientais, insigne pela austeridade de vida e incansável pregação, 1162. Olhem que curioso aqui, ó. A gente tem essa região muito mais influenciada pela espiritualidade oriental bizantina do que o resto da Europa. Então, a Sicília, a Grécia, são regiões em que essa espiritualidade daqui ainda é muito forte, assim como a cultura também do norte da África. Nos ajuda a entender o mix de coisas, né, de teologias que vão sendo moldadas e que a igreja vai definindo quais que são válidas e que podem ficar. Então, a espiritualidade bizantina, ela é profundamente católica também. O que acontece é que depois, esse período é um período de cerca de 100 anos depois do cisma, o período pós-cisma, nós temos a igreja naquele local se dobrando ao Estado, mas a fé deles, né? E aí, o detalhe da fé foi quase que uma justificativa para rachar com Roma, politicamente. Mas a fé que existiu por 1000 anos ali é a fé católica. Então, ela sobrevive apesar do jugo do Império Bizantino ali, e quanto mais perto de Constantinopla, hoje Istambul, a gente tiver nesses períodos, mais ela vai estar subjugada ao poder estatal, mas no entorno, aqueles lugares que tinham influência cultural e espiritual, eles guardam a fé católica, tanto que hoje nós temos muitas igrejas sui juris justamente nessas regiões aqui. No 11º elogio temos em Palestrina, no Lácio, também na Itália, hoje a Itália está forte. A beata Margarida Colonna, virgem que as riquezas e deleites do século preferiu a pobreza por amor de Cristo, a quem serviu professando a regra de Santa Clara, uma clarissa. Tivemos ontem ou anteontem uma clarissa também. 1280, bem no início, primeira geração, praticamente segunda geração de clarissas. Inclusive aproveitem para estudar sobre as clarissas, entrem no site, né? Certamente tem um site da, das- da congregação a nível mundial, ou ao menos aqui do Brasil, talvez para vocês poderem ter em português. E pesquisem, é bem possível que vocês encontrem a história da Beata Margarida Colonna também, que em geral as ordens e congregações gostam de exaltar e de difundir os seus santos, e estão corretíssimos nisso. Se tu tem uma espiritualidade, te sente chamado pela espiritualidade franciscana, clarissa,
mesmo que não seja a vida religiosa, mas é importante que nós leigos consigamos trazer para a nossa vida também a espiritualidade de grandes santos como São Bento, São Francisco, Santa Clara, São Domingos. Eu, por exemplo, sou muito devoto de São Bento e gosto muito de trazer isso para minha vida, assim, ainda que leigo, né? No 12º, penúltimo elogio em Gênova, na Ligúria, agora demos um salto, que estamos no ano 1900. A beata Eugênia Ravasco, virgem que fundou o Instituto das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, ao qual confiou a educação da juventude feminina e a dedicação às necessidades dos enfermos e das crianças. Então, finalzinho do período dos fundadores, ontem ou anteontem também a gente viu o início desse período que coincide com o período das guerras napoleônicas, que inclusive influenciam muito a Itália. Agora a gente já está muito mais perto de uma, muito mais no contexto de unificação italiana, depois de um período de Itália na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essas coisas todas não são destacadas da história, não são períodos isolados. Todas elas, uma é sequência da outra, e a vida dos santos inserida, né, nesses contextos nos diz muito sobre a história da igreja e sobre a vontade da divina providência. Então, não é por acaso que tantas congregações foram fundadas, especialmente na Itália e especialmente nesse século, tá? E por último, também em Turim, eh, o beato João Maria Bocardo, 1913, presbítero que, entre os muitos trabalhos empreendidos para a assistência dos anciãos e dos enfermos e a formação cristã das crianças, fundou a Congregação das Irmãs Pobres Filhas de São Caetano. De São Caetano de Thiene, inclusive, a gente está esperando um filho, o primeiro menino da família, que é em homenagem a São Caetano de Thiene. Nosso Caetano está chegando. Então, nós temos aqui um devoto como eu, do Beato João Maria, de São Caetano, o Beato João Maria Bocardo. Indico que estudem. Esse é o último elogio, já vou dar os nossos destaques. Os fundadores, então, Beata Eugênia Ravasco, Beato João Maria Bocardo, é, foi Santo Anísio, São Félix I, tá? Esses quatro eu indico que estudem, que pesquisem, que de repente pesquisa no YouTube. Sempre falo, vai no Wikipedia, vai no ChatGPT. É claro que pode dar informações erradas, mas pelo menos isso vai te ajudar a começar a pesquisar, e fica também a tua responsabilidade de conferir, de ver essa informação em um segundo site, de pesquisar em um PDF, alguma coisa assim, mas vale para abrir a tua mente e falar, ó, eu posso ver esse santo vivendo nesse contexto, que é o que eu tento fazer aqui também, tá? É abrir as várias janelas e portas para vocês passarem. Os santos bispos, para botar na tua prece pelo teu bispo, é Santo Anísio, São Perpétuo, São Jacundo, São Egvino, São Rainero. Temos muitos bispos, São Rogério. Temos vários bispos hoje, estão listados aqui embaixo. Todos os santos do dia estão sempre listados aqui. E se tu quiser, tem o link do martiriológico para tu entrar também no e ver a lista, assim como do G Católica, que também tem lista com vários links, referências, vale como estudo. Comenta aqui se algum santo chamou tua atenção, se a providência tocou teu coração através de alguma dessas histórias, desses contextos, dessas intenções. Deixa o teu like, tua inscrição. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu tô lá compartilhando, além da nossa vida cotidiana, da caixinha de perguntas do Respondo com Santo, tem também muito subsídio aqui. Eu tô tentando relacionar lá as coisas que eu vejo, que eu recebo, compartilhar e falar sobre coisas que a gente está falando aqui também, para linkar as duas coisas, para ao longo do dia trazer um pouco de complemento do que a gente faz aqui hoje. Sempre de manhã, todo dia 7 da manhã, todo santo dia. Tem o link da playlist aqui também. Já temos um mês e meio quase para trás de vídeos, então se tu quiser maratonar, fica à vontade. Comenta aqui também se tu acha que a gente precisa melhorar num ponto ou no outro, se é legal mostrar o mapa assim assado, porque a gente está engatinhando ainda com esse conteúdo e ao longo do tempo ele vai se aperfeiçoando. Certo? Te espero amanhã para a gente descobrir os santos de amanhã, do dia 31 de dezembro, último dia do ano. Tchau.